Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãs e irmãos, o ressuscitado vive entre nós. Celebrando este dia do Senhor, experimentamos a eficácia transformadora do Cristo vivo no seio de nossa igreja e nos mantém em comunhão com nossos bispos e todo o Brasil. Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, os que aqui estão na nossa Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus e os que estão em casa nos acompanhando pelas redes sociais de nossa paróquia. Estão as 3 ou 2? Pelas 2, pelo YouTube e também pelo Facebook. Sejam muito bem-vindos. Celebramos hoje o 3º domingo da Páscoa. Na minha simples concepção, um dos evangelhos mais belos, que expressa de modo muito claro e profundo a nossa missão, a nossa corresponsabilidade com o anúncio do ressuscitado, os discípulos de Emaús. E para celebrarmos bem esta Eucaristia, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai e no instante de silêncio façamos o nosso ato de consciência pedindo perdão ao Senhor dos nossos pecados. Que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós, Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino do
rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes pregando-o numa cruz. Mas se Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz:
Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se, por isso, meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo deste e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com fraqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e a sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nem o bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Eu digo, Senhor, que me aconselha até de noite, me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso
repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte. Nem vosso amigo conhece a corrupção, nem vosso amigo conhece a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Vós me ensinai vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura e fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém.
Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto, mas elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que iam mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, os que aqui se encontram, celebrando conosco esta Santa Liturgia. Desde o início desta situação, nós optamos por ter uma equipe fixa para auxiliar na liturgia, especialmente aqueles que estão aqui mais próximos nas leituras, justamente com um zelo e um cuidado pela saúde dos que aqui estão, não é? Nós ficamos sabendo agora ali há pouco que em uma paróquia
alguém acabou contraindo este bendito vírus e certamente deve ter passado para os demais que estavam ao seu redor. Por isso a importância de manter a mesma equipe e nas mesmas coordenadas, sem muito contato com outras pessoas, né? Resguardando a sua saúde e a do outro. Claro, a pessoa que passa essa doença para outro não tem culpa. Eu acho que uma pessoa em sã consciência não vai querer prejudicar o outro, ainda mais com um mal como esse, né? Sã consciência, né? Não faria isso. Aí a gente intensifica os nossos cuidados e a nossa oração. Não é para virar também uma doença pior do que a que está aí, né? Porque senão a gente pode adquirir uma questão, como eu já falei muitas vezes, uma doença psicológica que se torne pior do que esse vírus. É na prudência, na responsabilidade, no zelo, no cuidado. E rezar. Não é o fim do mundo, não. Não é o fim do mundo, não. Outras gerações já passaram por situações até piores do que essa. Sem recursos, sem tecnologia, sem avanço da ciência, da medicina, e passaram. É claro, a gente reconhece que causa sofrimento, dor e morte, mas a gente também não pode entregar as pontas assim de modo imediato, né? Muito avanço nós já temos visto nos últimos dias. Muitas propostas de medicamentos, de tratamentos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, muitos, né? E com eficácia, não conversa de carochinha, coisa séria, né? Porque nesse momento o que vale é a ciência. A ciência é essencial. O achismo nunca teve poder e nunca terá, especialmente para estas situações. É a ciência, com as probabilidades, ela nos ensina aquilo que nós devemos fazer, aonde nós devemos agir e por onde nós devemos caminhar. E claro que nós entramos com o lado espiritual, com a oração, que nos abastece, que também nos insere numa vida de fortaleza, de perspectiva de melhoras. Nada de achismo, né? E nem dar ouvidos a muita besteira. Eu não ia tocar nesse assunto não, mas é bom até esclarecer, porque pode ser que chegue aqui, né? Vocês já estão sabendo que inventaram agora um sonho com um anjo que mandou procurar na Bíblia, então podem começar a procurar, né? Procure nessa daí, ver se vocês acham. Um fio de cabelo que deve ser colocado de molho. Agora olha a falta de higiene e ceboseira, viu? Se for um cabelo limpo, até que vai. Se for de um ceboso, que faz tempo que não lava nem a cabeça, né? Então, coloca aquele cabelo de molho ali e toda a família bebe aquela água, ou é uma colher de chá, me parece, não sei, e fica curado. Minha gente, eu acho que a gente já deve sair desse patamar rasteiro, dessas besteiras, né? Talvez você que esteja aí em casa nos acompanhando não tenha nem tomado conhecimento, mas se um dia tomar conhecimento dessa besteira, por favor, não caia nessa não. Não seja idiota, tá? É uma idiotice. Eu acho que se Deus fosse nos falar uma cura, como de fato Ele já falou e já apresentou por meio dos cientistas, dos médicos, muitos modos de se encontrar a cura ou o alento para aquele sofrimento, não seria através de um cabelo, não. Ainda mais dentro da Bíblia. Então essas coisas nós devemos superar. Nós já passamos desta era do achismo. Isso era antigamente que se fazia,
que as pessoas não tinham tanta informação, não tinham tanto acesso aos meios de comunicação, né? E não adianta isso daí, é só para deixar as pessoas mais preocupadas ainda. E um risco enorme, porque alguém que acredita nessas coisas vai lá, toma essa água e pronto, agora se expõe a essa realidade e acaba pegando uma doença, né? Até pior do que essa. Então, nesse momento crítico, porque estes meses agora, todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia. Eu às vezes fico preocupado com o espanto desnecessário. Eu não estou dizendo que a gente não deve sentir a dor do outro, nem muito menos sofrer ali, no sentido de ver que muitas mortes estão acontecendo. Mas para que tanto espanto? Para que tanto terrorismo? Nós não já sabíamos que ia chegar a essa situação? Tem gente que as redes sociais agora se transformou em correio da má notícia. Acha bom colocar quantos mortos teve naquele dia. Tenha paciência. Zele pela sua saúde mental e a dos outros. Nós já sabíamos que o mês de abril, finalzinho de abril e de maio seriam meses críticos para o Brasil, como todas as outras nações passaram. Não é algo exclusivo nosso do Brasil, não. E olhe que em sistema de saúde, mesmo precário, o nosso é superior a países de primeiro mundo. Nas comunidades mais pequenas, mais distantes, existe alguém lá do SUS orientado para organizar a sua comunidade e dar as orientações e as coordenadas corretas. Agora tem muita gente que não segue. Basta olhar para aqui, né? A gente fica sabendo que está chegando gente de fora, o pessoal da saúde orienta para ficar em casa, isolado ali, por 14 dias, não faz. Acha que é besteira. Não é culpa do sistema de saúde. É culpa daqueles que são desobedientes. Em outros países não tem isso não, minha gente. Em outros países não tem sistema de saúde como o nosso, integrado. Né? E nós conseguimos, como diz eles, achatar a curva para que tivesse um respiro maior para equipar os nossos hospitais, fazerem aí os hospitais de campanha. Né? E agora é paciência e esperar o que Deus preparou para nós. Não é mais momento de tanta histeria, porque senão a gente vai... Eu tenho repetido aqui várias vezes, nós estamos caminhando para um abismo enorme e as consequências serão incalculáveis em todos os aspectos. E aqui eu não estou falando primeiramente nem de questão econômica, estou falando de saúde da cabeça, porque essa daqui, você sem saúde na cabeça, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não serve para nada. Você não pode ter as coordenadas, você depende de tudo dos outros. Então, meu irmão, nós vamos começar agora o mês de maio. A situação, pelas perspectivas, serão não tão boas, mas é hora da gente intensificar a nossa oração. O que eu estou dizendo aqui não é perda de fé, nem desânimo, nem estou dizendo que não acredito mais em Deus. Não. É aquilo que pode acontecer. E ao invés da gente estar divulgando o que não presta, vamos aprender a falar do que é bom. Nós já deveríamos ter saído, agora de um modo geral, não estou mais falando só dessa praga que veio da China, não. No modo geral, nós já deveríamos ter saído desta vida rasteira, de terreiro, de pequenez, de mesquinharia, de disse e não me disse. Porque Deus já demonstrou a nós o seu amor e o tamanho desse amor, como nos afirmou São Pedro na segunda carta de hoje, né? Desde sempre, desde o início,
Desde o início não, melhor dizendo, desde sempre, Deus já havia preparado, planejado, organizado o seu plano de amor para a humanidade. Desde sempre. Então não foi nos últimos tempos que o Senhor demonstrou para que veio e o que espera de nós. Foi desde sempre, já estava no coração amoroso de Deus este plano de misericórdia para nós. Jesus morreu, ressuscitou, nos deu vida nova, nos oferece o Espírito Santo, nos oferece a sua igreja e a gente continua na pequenez, na mesquinhez da vida, procurando coisas rasteiras, ao invés de subir ao monte da ressurreição, do patamar da vida e cumprir com sinceridade aquilo que Deus espera, aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Este vírus é maior do que Deus? Esta praga é maior do que o projeto de Deus? Não. Não é maior do que Deus. E por que, minha gente, perder a esperança nesse momento que é necessário colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou, o seu plano de amor e de vida para todos? E você fica murmurando, aí entristecido, de cabeça baixa, só divulgando o que não presta. Fale de Cristo, fale da ressurreição, fale de vida, fale de esperança. É tempo de Páscoa. Cristo ressuscitou e nos entristece ver ainda esta vida rasteira nossa, que não conseguimos subir para o patamar da ressurreição. E olha que já faz tempo, se foi desde sempre, antes de Jesus, ou melhor dizendo, antes de Deus criar o mundo, antes dos profetas virem, antes de Jesus se encarnar no seio de Maria, antes dele pregar, antes dele morrer, antes dele ressuscitar, Deus já havia preparado tudo isso para nós. E nós ainda não conseguimos sair desta vida. E está muito claro, minha gente, na segunda leitura de hoje, quando São Pedro nos afirma: antes da criação do mundo, ele foi destinado, quem? Cristo, para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. E continua São Pedro: por ele é que alcançastes a fé em Deus. Que fé é essa? Molenga, triste, incapaz de ver a perspectiva de melhoras. Se a nossa fé veio do coração de Deus, se a nossa fé veio do Senhor. Deus o ressuscitou dos mortos e deu a ele a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Sabe por que você está cabisbaixo? Sabe por que você quer desistir? Porque o seu fundamento não é Deus. A sua esperança não é o Senhor. A sua vida não tem como alicerce Deus, mas sim as coisas passageiras deste mundo. As coisas que irão nos destruir. Agora, quando a sua fé, a sua vida está alicerçada em Deus, pode vir a tempestade, as dificuldades. Até tem um salmo que diz: pode cair não sei quanto ao meu lado, pode cair mais um bocado do outro lado, na minha frente, mas eu vou me manter de pé. Eu posso até cair, mas vou me levantar, porque a minha fé veio do coração de Deus e nada me abala. Nem a morte, nem a corrupção da vida humana.
Então, desde sempre, Deus preparou este plano de amor para nós. Agora é preciso sair desta vida miserável. Mesmo tendo a ideia, mesmo sabendo que ela é um simples apagar de vela, a nossa vida. Mesmo sabendo que a nossa vida, o nosso corpo é constituído pelo pó. Mas Deus nos chama a dar um passo a mais, a subir a montanha do ressuscitado, que os discípulos de Emaús estavam caminhando cabisbaixo, sem esperança, sem fé, porque não estavam alicerçados em Jesus, em Deus. Os olhos daqueles homens não eram os olhos de Deus, os olhos da luz, do ressuscitado, mas eles viam as coisas com os olhos dos homens. Os nossos olhos são preenchidos pelas trevas e pela morte. Agora, quando o nosso olhar, quando nós olhamos a vida a partir dos olhos do coração de Jesus, aí sim, nós compreendemos o que Deus prepara para nós, o que Deus fez e o que Deus espera de nós. Então, eles vão caminhando, entristecidos, né? E interessante é que Jesus se põe a caminho com eles. Olha, uma questão bíblica: não é todo mundo que vê Jesus. Jesus não. Ele se faz presente. Ele se auto-revela. Então, mais uma vez, vendo aquela situação de tristeza, Jesus se coloca presente na vida daqueles dois discípulos, que é você e eu. Um tem nome, mas o outro não tem nome não. Já para dizer que é você, que sou eu, que somos nós, a comunidade, entristecida, sem esperança, vendo as coisas com os olhos da humanidade, e de repente Jesus se coloca ao nosso caminho e começa a explicar tudo de novo, falando desde a criação, passando pelos profetas, até chegar na realidade da ressurreição. E o bom é que aqueles homens, mesmo entristecidos, o coração começa a arder. A graça de Deus começa a agir na vida daqueles homens. Aí eu pergunto a você que está em casa e aos que estão aqui: quando você escuta a palavra do Senhor e quando você recebe o pão partilhado, o seu coração arde? Você consegue sentir a graça de Deus? E agora, nesses tempos, quando você escuta a palavra de Deus na missa, quando você comunga espiritualmente, você permite que a graça de Deus possa entrar no seu coração e fazê-lo arder? Ou você ainda continua rasteiro, apegado às coisas deste mundo, tendo como alicerce as coisas passageiras e olhando o mundo com os olhos das trevas? Olha, Jesus já está no meio de nós, Ele já está caminhando, Ele já está nos falando, né? Interessante que o Evangelho conclui com o rito da missa, na segunda parte da Eucaristia. Essa passagem dos discípulos de Emaús é uma bela reflexão para a missa. A caminho, nós entramos, saímos de nossa casa, chegamos na igreja, às vezes tristes, desolados, sem conforto, ouvimos a palavra de Deus, né? Depois, Jesus usa dos sacerdotes para explicar a palavra do Senhor e conclui com o banquete da Eucaristia. Jesus se coloca a caminho, fala das Escrituras, explica a palavra, depois parte o pão. E o interessante é que Jesus entra numa casa que não é sua. Jesus não era de Emaús. Jesus não tinha família em Emaús, até onde nós sabemos.
Mas ele entra naquela casa e toma o lugar do dono da casa. Porque se eu chegar na sua casa, eu não vou sentar à cabeceira da mesa, né? E nem muito menos vou pegar o pão, lá o alimento, e vou começar a partir, a não ser que tenha a sua autorização. Mas Jesus faz isso. Ele entra na casa, senta na cabeceira da mesa e parte o pão. Onde é essa casa? É a igreja, é o seu coração. Que Jesus entra, fala das Escrituras, explica as Escrituras, o nosso coração arde e depois parte o pão para nos alimentar, para nos dar força, coragem e ânimo. Mas, Padre, eu estou privado de participar da Eucaristia. Aonde? Você faz parte do corpo místico de Cristo. Se eu comungo, estou comungando por todos. O sacrifício aqui oferecido não é só para os que estão aqui comigo, mas é para todos, para nós e para você que está aí. Nós, padres, aplicamos os méritos daquela Eucaristia para toda a nossa comunidade, em sufrágio dos que já morreram, e pela força, pela vida, pela coragem, a esperança dos que aqui estão. Então, minha gente, esse Evangelho, essa liturgia de hoje, muito nos ensina. Eu espero que a graça do ressuscitado, que preparou desde sempre o seu plano de amor, de salvação, possa entrar na sua vida, entrar na sua família, fazer arder o seu coração, partir o pão e fortalecê-lo. Foi tão grande a alegria dos discípulos que depois de tudo isso, Jesus desaparece, né? Já era noite, que eles disseram: Senhor, fica conosco, porque já é tarde, né? Vamos ficar por aqui, já é tarde, a noite já vem. Mas a alegria era tanta daqueles dois homens, que mesmo sendo noite, sendo tarde, eles correm para o encontro dos outros discípulos. E chegam lá: nós nos encontramos com o Senhor, Ele está vivo. E como os discípulos já tinham experimentado, já tinham participado daquela experiência, nós sabemos disso. De fato, o Senhor ressuscitou, está vivo em nosso meio. Então, vocês que aqui estão e os que estão em casa, ao concluir esta celebração, corram, saiam desta realidade rasteira, de solidão, de tristeza, de falta de esperança, e vão comunicar o ressuscitado. Vão falar de vida, vão falar de Jesus aos outros. E certamente a graça da ressurreição estará forte, potente na nossa vida e operante, transformando e modificando as realidades caducas da nossa vida. Então, que a luz do ressuscitado, que iluminou os olhos, os ouvidos, o coração e a boca dos discípulos de Emaús, possam também iluminar nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, para sermos testemunhas do ressuscitado. Pessoas que levam a palavra de vida, de esperança e de dias melhores a partir do projeto do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora de pé, vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor nos revelou sua palavra, cheios de fé e esperança. Apresentemos a Ele as nossas preces, dizendo: ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor. Ficai constantemente com vossa Igreja, de modo especial com o nosso Papa Francisco, em sua missão de conduzir na fidelidade o vosso povo, nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor, principalmente nos momentos de escuridão da vida, em que nos encontramos perdidos e desesperados. Nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Permanecei com nossos bispos, dando-lhes paz e comunhão fraterna, nós vos pedimos. Ficai conosco, Senhor. Senhor, apresentamos todas as intenções que já foram apresentadas aqui nos comentários desta transmissão da Santa Missa, para que o Senhor visite todas as famílias, especialmente aos idosos, aos enfermos e aos mais fragilizados de nossa comunidade. Nós os pedimos. Ficai conosco, Senhor. Escutai os pedidos de vossa Igreja e ficai conosco, Senhor. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora vamos fazer o nosso ofertório. Os que estão em casa, recolha o ofertório da sua família, recolha os dons que serão apresentados no altar de Deus e depois faça chegar à nossa Igreja Matriz, né? Aquilo que nós estamos arrecadando, né, mesmo sendo pouco, nós tivemos que comprar um novo sistema de som externo da nossa igreja. Infelizmente não está mais funcionando devido às últimas chuvas. Então hoje chegará o som novo da parte externa para que outras pessoas que estão em casa ou os idosos que não têm acesso às redes sociais poderão ouvir de modo mais claro, né, e mais potente o som. Nós compramos um som mais potente para a área externa. Então, nos ajude, colabore com aquilo que Deus provê para esse momento que você nos oferta. Então, cantando, vamos fazer o nosso ofertório.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria do nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Francisco de Sales e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito do ressuscitado, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Você que está em casa, faça a sua comunhão espiritual, pedindo ao Senhor que os méritos desta Eucaristia e as graças possam
lhe dar força, ânimo na caminhada e salvação de sua alma. Jesus se achegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderem enxergar? Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado e a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Chegando ao final, ao destino, Jesus fez quem ia passar, mas eles demais insistiram: vem, Senhor, vem conosco ficar. Sentado com eles à mesa, deu graça ao pão, repartiu. Dos dois foi tão grande a surpresa, Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vou lembrar a todos, próxima sexta-feira iniciaremos o mês de maio, o mês bonito da nossa igreja, o mês que nós vamos cantar os louvores da Virgem Maria para adorar o seu Filho Jesus Cristo, chegar a Cristo por meio dos louvores à Virgem Maria. Então, sexta-feira, nós vamos fazer a abertura do mês de maio da seguinte forma. Eu já avisei ontem lá na rádio, mas mais uma vez, você que está em casa, às 6 horas da tarde ou 6 da noite, 18 horas, modo que fique compreensível para todo mundo, nós vamos tocar os sinos da Igreja Matriz, colocar músicas, e em cada família nós vamos soltar os fogos. Compra uma caixa de fogos, guarda, porque aí durante o mês de maio terão outros dias também para fazer isso, ou então compra e racha o valor da caixa de fogos entre os vizinhos. Talvez alguém pense, não, mas é tão barato, eu vou comprar uma só para mim. Ótimo, parabéns, mas tem gente que não tem, e às vezes você pode dar um fogo, 2 àquela pessoa, ou dividir, e fazer esta bonita saudação a Nossa Senhora e a Jesus na abertura do mês de maio, já que esse ano nós não vamos celebrar aqui, nem fazendo procissões, nem reunindo aglomerações de pessoas. Nós vamos fazer na nossa casa, e aí você deve preparar o altar bonito para Nossa Senhora. Nós vamos preparar também aqui na igreja. Faça uma coisa bela, de acordo com as suas condições, mais bonito, bem ornado, com muitas flores. A gente tem aí um monte de flor agora, tem muito ramo verde. Dá para a gente fazer uma coisa bem bonita na nossa casa. E a imagem é da sua devoção, A imagem da sua devoção é que deve estar lá, ao lado do crucifixo, da Bíblia e de velas. E assim nós vamos celebrar o mês de maio, tá bom? Então, próxima sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, quem for do apostolado da oração, com suas fardas, com a fita, rezar a hora santa que tem aí no manual. Não deixe de rezar a hora santa na primeira sexta-feira do mês. Se tiver condição de vir aqui na igreja, venha para rezar, se você puder sair de casa. E assim nós vamos continuando a nossa caminhada, Eu acho que para normalizar tudo, talvez a gente possa abrir as portas da nossa igreja matriz no mês de julho, se Deus quiser, Se Deus quiser, eu espero que no mês de julho tudo já tenha sido amenizado e normalizado, E aí a gente vai, aos poucos, gradualmente, retomando as nossas atividades, Eu já penso que quando a gente retomar, nós vamos multiplicar as missas, colocar 3 missas no domingo e uma no sábado à noite, quem sabe, para que não gere muita aglomeração de pessoas, Porque aí quem vier no sábado à noite não precisa mais vir na missa dos domingos. Isso já são coisas pensando para o futuro, mas tudo isso vai depender da nossa colaboração, ficando em casa e tudo mais. Mas isso aí vocês já sabem. Eu vou falar do mês de maio, Então,
dia 1º, a abertura do mês de maio. Então faça na sua casa essa abertura bonita. E às 19 horas nós vamos rezar aqui a missa da primeira sexta-feira e também vamos rezar a primeira noite dos exercícios marianos da novena de Nossa Senhora, tá bom? Então não esqueça, nos acompanhe pelas redes sociais de nossa paróquia e, se Deus quiser, também pela difusora, né? Pronto, esses são os avisos e, no mais, nós vamos passando. A secretaria está funcionando. Pela parte da manhã, nós colocamos aquela proteção, de modo que você que vem para a secretaria deve ficar naquele espaço que está protegido. Esses dias eu vi, tem lá a placa, aí tem gente que passa pelo outro lado da placa. Fique no lado da placa, porque você está mais protegido. Tanto você se protege, como protege a secretária. E às vezes até o padre que está lá também. Então, se tem uma placa de acrílico ali, é para ficar de frente da placa, não passando as proximidades, né? Ali foi colocado para a questão de segurança, já que esse vírus ele é transmitido por gotículas. Não existe vírus no ar, até onde eu sei. Porque se você estivesse no ar, quando você cheirasse assim, pronto, todo mundo já estava contaminado. É transmissão de gotículas e de superfícies, né? Então, se está lá, mantenha a distância. Essa semana eu vou organizar com os marcadores para ficar melhor, né? Lá tem o álcool em gel, que aí você pode higienizar as suas mãos e usar a máscara para entrar na secretaria. É lei na Paraíba. Quem botou foi o governador. Caso descumpra, você vai arcar com as consequências do descumprimento da lei. Tá certo? Então, saiu na rua, deve-se usar máscara, assim como a maioria dos que aqui estão. Só tem nós dois aqui que estamos sem, né? Mas a maioria dos que aqui estão de máscara. O senhor está descumprindo. Não, que eu não estou no meio da rua, eu estou dentro da minha casa aqui, sai daqui para ali. Como todos estão usando, né, e tem para celebrar a missa, fica muito difícil, vocês não iam entender nada o que eu estava falando. Mas quando eu saio de casa, eu cumpro com a responsabilidade que é pedida, tá bom? Então faça deste modo. Nós higienizamos toda a igreja, né? Ontem será feito isso uma vez por semana, tanto a casa como a igreja será higienizada com os produtos próprios para matar esse beringuelo desse bicho, né? E assim nós vamos mantendo a questão da higienização, né? Claro que a gente não sabe onde foi que ninguém tocou, a gente passa na igreja toda, né? Aí a gente vai tendo esses cuidados necessários, tanto na casa, no salão, como aqui na igreja e na secretaria paroquial, tá bom? E aproveitar aqui para parabenizar a Secretaria de Saúde, que colocou em prática algo que já devia ter sido feito há muito tempo, mas estão fazendo agora. O importante é fazer, que são as barreiras sanitárias, que de certa forma controla e tem um mapeamento de quem entra na nossa cidade, né? Saber quem chega de fora, verificar a temperatura. Claro que tem pessoas que são assintomáticas, né? Mas se alguém está com febre, volta, vai para o hospital. Na cidade não entra, né? E as pessoas que estão chegando de fora. Isso é importante, muito importante, né? Então, parabenizar e a higienização da cidade. Aquilo que é bem feito, a gente tem que reconhecer, minha gente, independente de qualquer situação. Então, parabenizar todo o esforço que está sendo feito. A gente não pode jogar pedra aonde a gente vê que tem um esforço, né? Tem um esforço que está sendo feito. Então, parabéns aos envolvidos na saúde da nossa cidade, todos, principalmente os que estão na ponta final,
que são os que se expõem, né? Mas vocês estão de parabéns. Aos que coordenam e principalmente aos que estão na ponta, que são os que estão no dia a dia ali na luta, colocando a cara a tapa, né? Agora eu peço à Santa Cruz consciência, minha gente, e sensibilidade para quem chega na sua casa para dar uma orientação. Por favor, não vamos ser ignorantes não, né? Se alguém de sua família chega de fora, cumpra a orientação. Se o seu comércio não é para estar aberto, ou se pode estar aberto, segundo as orientações, abra, mas com responsabilidade. Com responsabilidade. Para que tudo dê certo. Essa situação não depende só dos governantes, mas depende também de nós. Se a gente fizer a nossa parte, todos unidos, nós vamos conseguir chegar lá. E Santa Cruz, nós, aqui não estou falando de administração, nem de A nem de B, a população tem dado um bom exemplo. De vez em quando aparecem os teimosos, mas eu que moro aqui no centro, eu vejo que praticamente aquela efervescência de gente para cima e para baixo na rua tem diminuído. À noite você não vê um pé de pessoa, a não ser o pessoal que entrega os lanches, que isso aí pode e deve fazer, que não vai se proibir a alimentação, mas não sendo, à noite é uma tranquilidade aqui na praça, né? Não vê as famílias dentro de casa, recolhidas. Parabéns. Eu não sei na zona rural, mas pelo menos aqui no entorno, quando a gente sai até de carro, a gente vê o zelo, o cuidado, as pessoas usando máscara. Então tem que parabenizar e reconhecer isso daí. Então parabéns a todos. Vamos continuar deste modo, cada um fazendo a sua parte, cuidando da sua saúde, da sua família, que nós vamos chegar longe. Veja, o cerco, não é para botar medo não, mas o cerco está cada vez mais se fechando e nós ainda estamos blindados ainda, graças a Deus. Então vamos continuar assim. Se você tiver que ir a Souza, vá, mas com responsabilidade. Chegou lá, tem um monte de gente, não vá nem perto não. Volte para casa e depois vá outro dia para resolver. Se tem que ir aqui a Alexandria também, faça o esforço de não ir. Mas se for, tome os cuidados necessários. Não vacile. Não vacile, tá bom? E nós vamos caminhando, né? Esses casos que estão aparecendo aí é na mesma família. Aqui em Alexandria, por exemplo, até onde eu fiquei sabendo. É a mesma família. Alguém se contaminou e contaminou a família. Digamos que não são casos fora daquela realidade, né? Então, se a gente consegue manter a nossa relação só na nossa cidade, monitorando quem chega, nos orientando, nós vamos conseguir chegar longe, né? Se você gosta de beber a sua cerveja ou sei lá o que, compre e leve para casa. Compre e leve para casa, né? Porque às vezes, o bar aberto, não sei o que aberto. Minha gente, tem tanto tempo para vender, para se unir com os amigos. Compre e leve esse bendito, essa cerveja para dentro de casa. O bom não seria nem beber, mas também ninguém vai proibir. Beba no seu muro, faça lá a festa com a sua família, sem levar ninguém de fora para dentro da sua casa, né? Pronto. Se vai no supermercado, cumpra as orientações. Se vai na lotérica, eu vejo uma fila enorme. O que é que eu vou fazer naquela fila? Nada. Vou outro dia. Mas vou buscar o dinheiro, os 600 do governo. Tenha paciência que ninguém não vai tirar da sua conta não. Eu acho, né? Se o doido não piorar mais, eu acho que não tira da sua conta não, o dinheiro não. E se lá tem uma marca vermelha, é para você ficar distante. Então essas coisas, isso é educação. A gente consegue chegar lá. Eu tenho certeza, se a gente continuar cumprindo bem isso, bem direitinho, nós vamos conseguir chegar lá, tá bom? Então, obedeçam às autoridades, obedeçam às orientações, que a gente consegue chegar lá, tá bom? Vamos ficar agora de pé
e pedir a bênção do Senhor sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Ide em paz e Ele nos acompanhe. Graças a Deus. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor.